Olá pessoal, esta é a aula 9 de linguagem de programação C. Hoje eu vou estar falando sobre a criação de structs, que seriam os registros que a gente aprende em lógica de programação, né? Seria a criação de um tipo de dado, né? Um novo tipo de dado heterogêneo, né? Composto por vários campos, várias variáveis de tipos diferentes, né? Então, struct. O objetivo desta aula é relacionar o tipo struct, registro, que serve para manusear uma quantidade maior de informações de uma maneira simples, eficiente e de tipos diferentes. Ao final dessa aula você deverá saber como criar, identificar e usar uma struct, utilizar a struct como parâmetro de funções. Então, para que serve uma struct? Então, aqui temos uma motivação, né? Vamos supor que você foi contratado por uma empresa para criar um sistema para armazenar os dados de 300 funcionários. O que será necessário? Então, aqui coloquei alguns dados, com certeza teriam mais até, mas há alguns dados para a gente analisar. Então, char nome, uma matriz de 300 posições, porque são 300 funcionários, e cada linha da matriz guardando 50 caracteres, que seriam o nome dos funcionários. Int idade, idades 300, 300 campos de idade. Char data de admissão, 300 campos com 8 colunas, né? Float salário 300. Char cargo 300 com 30 posições, tipo caractere. Mas como você faria saber as informações de um funcionário especificamente? Bom, nesse caso aqui, você gravaria os campos dos funcionários, teria que saber o índice, né, de cada funcionário, saber o índice correspondente ao nome, procurar na idades, procurar pelo índice na data de admissão, o salário, o cargo. Ou seria um trabalho muito trabalhoso, né? Confuso e nada organizado. Então a gente vai ver que é para isso que existem as structs, para a gente poder organizar essas informações. Então, definição de estruturas. Aqui temos a sintaxe. Então, struct, daí o nome da estrutura, st nome struct, daí entre abre e fecha chaves, define todos os tipos que você vai ter na estrutura, tipo var1, ponto e vírgula, tipo var2, ponto e vírgula, assim por diante. Logo após o fecha chaves, você pode até definir as variáveis, mas isso é opcional. Você pode declarar suas variáveis dentro das funções, seja a função principal, seja as funções, outras funções locais. Mas é possível declarar já as variáveis aqui, na definição. E termina por ponto e vírgula. Mesmo que você não declare nenhuma variável, sempre termina por ponto e vírgula. Então, a vantagem de ter uma estrutura é que ela passa a ser um tipo definido. Então eu vou ter um tipo estrutura, podendo definir de maneira simplificada uma ou mais variáveis. Cada variável dessa estrutura é chamado de campo da estrutura. Com a estrutura definida, pode-se fazer a atribuição de variáveis do mesmo tipo de maneira simplificada. Então a gente vai ver agora como trabalhar com essa estrutura e como atribuir valores e trabalhar com esses valores.
Então aqui temos já um exemplo. Ó, struct st funcionário. Então esse st funcionário é o nome dessa estrutura, é o nome desse registro, né? É o nome desse modelo, esse tipo de dado, né? Então struct st funcionário. Entre abre e fecha chaves, daí temos todos os campos que pertencem a esta estrutura. Então temos ali char nome 40, char departamento 10, int data de nascimento, float salário, né? Todos os campos que pertencem. E já podemos definir ali, como foi definido, uma variável, a variável de nome funcionário. Então essa variável ela é do tipo st funcionário, do tipo struct st funcionário. Ou seja, dentro dela eu posso acessar todos esses campos que estão na estrutura funcionário. Se eu quiser definir outras estruturas, outras variáveis, né? Eu tenho que usar o nome da estrutura, ou seja, struct st funcionário, e o nome da variável, a nova variável que eu for criar, de ponto e vírgula. Assim eu estou definindo uma nova variável daquela estrutura, do tipo daquela estrutura. Ou seja, essa nova variável também vai ter acesso a todos aqueles campos da estrutura. Para ficar melhor para entender a questão da estrutura, vamos para um exemplo, né? Um exemplo prático aqui. Um exemplo que eu separei aqui em partes, né? Para não ficar muito confuso todas as informações numa tela só. Mas e também para poder explicar cada parte desse exemplo aqui, né? Então aqui temos a função principal. Ó, temos um vetor de caracteres ali, uma string, charlinha 80. Esse vetor eu vou estar usando ele para ler informações no programa aqui. Está sendo criada uma estrutura, ó, struct st_aluno. Este é o nome da estrutura. E dentro dessa estrutura eu tenho essas informações aqui: char nome 80, char turno, ou seja, com uma posição só, e float média, um campo média do tipo real. Antes do ponto e vírgula temos ali a definição de uma variável já, uma variável chamada aluno. Então através dessa variável eu posso acessar qualquer campo que esteja dentro da estrutura. Ó, logo em seguida está sendo declarado ali uma outra variável, uma variável de nome backup, que é do tipo struct st_aluno. Ou seja, essa variável backup ela tem as mesmas características da variável aluno, né? Ambas têm as características da struct st_aluno. Ou seja, tanto dentro dessa variável aluno como da variável backup que está sendo criada ali embaixo, eu posso acessar nome, turno e média. Então vamos ver como que a gente acessa esses dados. Então, vamos lá, printf, continuando o exemplo, né? Printf entre com o nome, usando aquela função que eu já falei em aulas anteriores, função para ler uma string. Então eu vou ler aquele meu vetor linha. Aqui também é para demonstrar a funcionalidade, né? Eu até poderia ler o aluno nome, o nome do aluno diretamente, mas só para demonstrar outras funcionalidades aqui também. Então fgets, o vetor linha, 80 posições, né? Que 80 é a quantidade de posições, e o stdin
é o arquivo de leitura de entrada, né? É o buffer de entrada, no qual vai esperar que você digite o nome, ou seja, a leitura, né, da variável linha. Ó, logo após ser feita a leitura do vetor linha ali, temos uma função que pertence à biblioteca string.h, que é aquela função strcpy. Esse strcpy é a abreviatura de string copy, ou seja, vou fazer uma cópia de uma string, e ele está copiando o que foi digitado ali, ó, no vetor linha, para dentro do aluno.nome. Então, lembrando que o aluno é aquela nossa estrutura que foi criada, e está acessando o campo dentro da estrutura. Então, a gente acessa o campo dentro da estrutura através de um ponto. Esse ponto é o operador que vai acessar os campos da estrutura. Então, ó, strcpy, copie a string, né, para dentro de aluno.nome, ou seja, o nome que pertence ao aluno, vírgula, o vetor linha. Printf entre com o turno. Aqui eu poderia estar lendo só um caractere, né, mas só para seguir a mesma linha, o mesmo raciocínio, né? fgets linha, também com 80, stdin. Então aquela linha para leitura do vetor. Mas nesse caso eu vou precisar de um caractere só para dizer se é manhã, tarde ou noite, né? mton. Então, para aluno.turno, ou seja, para a variável turno que está dentro da estrutura aluno, né, vai receber linha na posição 0, o vetor na posição 0, que é só o primeiro caractere que importa. Printf entre com a média entre 0 e 100. Fazendo a leitura novamente do vetor, fgets, vetor linha, 80 posições, stdin. Agora aqui a gente vê mais uma função para converter string para real, de string para número real. Ou seja, ele vai converter o vetor de caracteres, no qual eu vou digitar a média, que a média é um número real. Ele vai converter para um número real de fato, porque eu preciso converter para poder guardar dentro do aluno.média. Então temos aquela função ali chamada atof. Atof. Se fosse inteiro, a gente também tem a função chamada atoi, com i no final, que seria de inteiro daí. Então atof com f vai converter para float. Converteu o conteúdo para float, atribuímos para aluno.média, ou seja, para a variável média da estrutura aluno. E assim a gente preenche toda a estrutura, né? Voltando aqui só para dar uma olhada. Olha lá. Dentro da estrutura aluno, temos nome, turno e média. Então, preenchido toda a estrutura, aqui a gente pode fazer um negócio bem interessante. Quando se vai trabalhar com mais de uma variável do tipo registro, né? Ó, como os registros são iguais, olha, ó, então, posso fazer uma atribuição direta, ó, backup recebe aluno. Então minha estrutura backup vai receber a estrutura aluno. Eu acho que é interessante. Todos os campos da estrutura aluno vão ser atribuídos respectivamente para os campos da estrutura backup, um por um, sem eu precisar fazer atribuição, né, variável por variável. Então, se dentro da estrutura tivesse 10 campos, isso ia ser feito automaticamente, através de um comando de atribuição só.
como é neste caso, né? Ó, backup recebe aluno. E aqui, para mostrar que isso funciona de verdade, fazer a impressão, né? A impressão da estrutura backup. Então, ó, printf nome, %s, que é uma string, né? Printf turno, %c, caractere, printf média, %.2f, né? Com duas casas decimais, porque a média é real. E está sendo impresso ali, ó, backup.nome, backup.turno e backup.média. Então, um resultado possível para a execução desse programa, ó, digitar alguns dados ali, ó, entre com o nome, Claycon, entre com um turno, N, entre com a média, 10. Então, a saída com a impressão do registro backup, após a atribuição dos dados do aluno, tem que sair, ó, nome Claycon, turno N e média 10.00. Então tem que sair este tipo de resultado. A gente tem que obter um resultado assim. Então a gente percebe que manipular um registro fica um pouco mais fácil do que trabalhar com variáveis isoladas, né? Variáveis soltas. E a facilidade vai ser maior ainda quando estiver trabalhando com a questão de passagem de parâmetro para funções. Outro recurso que a gente pode estar usando, né, é um comando chamado typedef, ou definição de tipo, né? Ele cria um alias, cria um apelido, né? Então pode ser também utilizar o typedef com uma estrutura, gerando assim um sinônimo para a estrutura. Quando é usado o typedef na definição de uma estrutura, não é preciso mais utilizar a palavra struct para definir mais variáveis do mesmo tipo. Veja o exemplo. Então ali, ó, temos ali, ó, typedef antes da palavra struct st_aluno, typedef, e aquele aluno em maiúsculo vai ser o apelido daí. Não vai ser uma variável, vai ser um apelido, porque a gente usou o typedef antes. Então, em vez de a gente estar usando o struct st_aluno para criar variáveis, vamos estar usando só o apelido ali embaixo, o sinônimo que foi criado para a estrutura, que é a palavra aluno toda em letra maiúscula. E usando, né, de fato, ali embaixo, ó, aluno, tudo maiúsculo. E a criação das variáveis. A variável aluno, tudo em minúsculo, vírgula, backup. Ponto e vírgula. Então, essa é uma forma de você simplificar, né? Para não ter que ficar digitando struct st_aluno. A gente vai ver que isso também facilita também na questão quando estiver passando parâmetros para funções. Aliás, em toda definição, onde você estiver utilizando a estrutura, né, no teu programa, fica mais fácil declarar por um alias, né, por um apelido, né. Então vamos para o ponto importante, um ponto crucial. Como passar uma struct por argumento para uma função? Que a gente viu que as funções servem para simplificar um programa, né? Você pega um programa complexo, divide ele em partes, em módulos, né? Resolvendo os módulos, os subprogramas, um por um, você acaba resolvendo um problema maior, né? Ou todo, né? Então, dividir para conquistar, né? Então, a gente viu que as funções são fundamentais. Então, struct também é algo fundamental para a gente poder organizar os dados. E vamos ver agora como passar uma struct por argumento para uma função. Então, vamos criar como exemplo o tipo struct carro, que irá servir como padrão para declararmos alguns tipos de carros em uma concessionária. Então, ali, ó, typedef, struct carro. Temos ali char modelo com 30 posições. Float, potência
motor, int ano de fabricação, vírgula num portas, número de portas. Então, qual seria o tipo? Pode ser tanto struct carro, como pode ser carro, tudo em maiúsculo, porque a gente usou typedef. Então, qualquer um dos dois tipos que você for declarar variáveis vai ser aceito. Então, assim, para declarar uma função que exibe os dados do carro para um cliente, teríamos que declará-la assim. Temos aqui um procedimento, void, não tem retorno nenhum, vai só trabalhar com algumas informações. Void, o nome exibe, o nome da função, e está recebendo como parâmetro struct carro car. Car é o nome da variável, é uma variável do tipo struct carro. Daí, entre chaves, vamos trabalhar com essa informação dentro. Então aqui, ou seja, car é o parâmetro do tipo struct carro. Porém, usamos typedef. Então, em vez de struct carro, podemos nos referir a esse tipo de struct apenas por carro, tudo em letra maiúscula. Também seria outro caminho, né? Já que usamos o typedef para definir um apelido, um alias. Void exibe carro, tudo em letra maiúscula, que seria o tipo de dado, o tipo da estrutura, e car, que é a variável. Então aí temos dois modos para declarar os argumentos de uma função usando estrutura. Agora um exemplo mais completo, né? É um exemplo passando estrutura como argumento de função, né? Então olha, temos a nossa struct, typedef, struct carro, todas as variáveis. Carro em letra maiúscula vai ser o alias, o apelido, ponto e vírgula, não pode esquecer desse ponto e vírgula no final da declaração da estrutura. Aqui temos a função ou procedimento, né? Exibe. Então, void, porque não tem retorno, ele só vai imprimir as informações. E está recebendo como parâmetro uma variável car do tipo carro, ou seja, do mesmo tipo daquela estrutura acima. E a gente vê que a impressão, né, é o acesso das variáveis dentro da estrutura. Então, car.modelo vai acessar a variável modelo. Car.potência motor vai acessar a variável potência motor. Car.ano fabricação e car.numportas. Então vai ser acessado todas as variáveis pertencentes a essa variável, né, a essa estrutura, e vai ser impresso todos esses valores aí. Lá no void main a gente tem ali carro, Fusca. Então esse Fusca é uma variável do tipo carro. Esse Fusca é uma estrutura, né? Aí que eu estou definindo uma variável. E está sendo feita uma atribuição direta ali. Não está sendo feita leitura de teclado, nem uma leitura de arquivo, mas uma atribuição direta. Então, uma atribuição direta pode ser feita dessa forma que segue aí. Fusca igual, daí entre chaves, os valores por ordem de como aparece lá na estrutura, na struct lá em cima, na definição da estrutura. Então, Fusca preto, entre aspas duplas, esse vai ser o meu modelo. Então, vai ser gravado lá na variável modelo. Vírgula 1.5. Então, essa é a segunda informação, vai ser guardada lá na potência motor. Vírgula 74. Esse vai ser guardado lá na terceira informação da minha struct modelo, da struct carro. Vai ser o ano de fabricação. E vírgula 2, esse 2 vai ser um num portas, né? O número de portas.
Então tem que seguir rigorosamente a ordem, né? A ordem das variáveis da estrutura. E daí, sendo assim, ela vai ser... Estou criando essa variável fusca, que é do tipo carro, e ainda estou inicializando ela com todos esses valores aí, de forma direta. Ó, embaixo está sendo chamada a função exhib, né? O procedimento exhib, e está sendo passado, aí é uma passagem por valor, né? Lembrando bem sobre a questão das funções. Estou fazendo uma passagem por valor da variável fusca, da estrutura fusca, lá para a variável, para a estrutura car, né? Do procedimento exhib. Então eu passo o fusca lá dentro do método exhib, da função exhib, vai virar car. Esse car tem todos os campos da minha estrutura fusca. E daí, dentro da função exhib, eu vou estar exibindo todas as informações, essas informações que foram atribuídas de forma direta ali dentro do main. Então ele vai imprimir lá modelo, fuscão preto. Motor, 1.5. Ano, 74. Duas portas. Então aqui temos um exemplo com uma atribuição, com uma passagem de parâmetros, passagem por valor, né? E agora a pergunta é: o que muda se eu fosse fazer a leitura desses campos, né? Utilizando uma função? Porque eu não posso fazer simplesmente uma passagem por valor, né? Porque uma passagem por valor, eu poderia alterar a estrutura dentro da função, mas não ia alterar de fato os campos da estrutura que eu estou passando como parâmetro dentro da função main. Mas como fazer para que eu possa alterar de fato? Que eu possa fazer uma leitura através de uma funções de dados, né, de uma estrutura que eu estou passando como parâmetro da função main, dentro da função main. Vamos ver logo na sequência. Então, como alterar uma struct em uma função? Para fazer a função deve ser declarada de modo a esperar receber como argumento um endereço de memória. Então aí a gente tem que lembrar daquela passagem por referência. Então, ou seja, o parâmetro é um ponteiro, porque vai ser uma passagem de parâmetros por referência. Eu vou ter que passar o endereço de memória da minha variável para a função que vai fazer as alterações dos campos dessa estrutura. Então a nossa função, nós vamos criar uma função chamada preenche, e ela seria da seguinte forma: void preenche o nome da minha estrutura, do meu tipo de dado, carro, asterisco car. Então esse asterisco quer dizer que eu vou definir uma variável daquele tipo da estrutura, só que é uma variável ponteiro. E por que eu vou declarar assim? Porque eu quero fazer uma passagem por referência. Quero fazer uma passagem por referência porque eu quero alterar o conteúdo de fato de uma variável dentro dessa função preenche. Então, e para passarmos a struct, temos que passar o endereço de memória dessa estrutura. E isso é feito colocando o operador e antes do nome da struct. Então, assim como a gente viu lá na passagem de parâmetro por referência, a gente passava uma variável lá para o endereço, para um e-comercial. Aqui a gente vai passar a struct que a gente quer alterar também. Quando for chamar a função preenche dentro do main, no caso do exemplo anterior, eu vou passar um endereço da variável fusca para a função preenche. E lá dentro eu vou preencher com os valores que eu quiser.
Então, como acessar a struct utilizando um ponteiro? Aí a gente tem um detalhe de acesso também. Para acessar os membros da estrutura, temos que utilizar o operador tracinho, sinal de maior, uma setinha, uma seta. A gente chama esse operador de operador seta. Este é o modo mais fácil de acessar um ponteiro utilizando estrutura. Então aqui a gente tem o exemplo completo. Olha lá, temos a definição da estrutura, lá, da struct, do carro. Olha lá, temos a função exhib aqui do lado. O void exhib, que é a exibição dos dados. E lá dentro do main, ó, temos lá a criação de uma variável fusca do tipo carro, ou seja, do tipo daquela estrutura struct carro lá. Estamos chamando a função preenche, ó, passando o endereço dessa variável fusca. Então ali está sendo feita uma passagem por referência da estrutura. E lá, ó, analisando o procedimento ali, ó, preenche. Então temos lá o void preenche o nome da estrutura, que é carro, asterisco car. Então esse car vai estar apontando para o endereço da variável fusca. Ou seja, quando a gente alterar esse car, essa estrutura car dentro da função preenche, a gente vai estar alterando automaticamente todos os dados da variável da estrutura fusca, que está dentro do main. Por quê? Porque essa passagem é por referência. Dentro da função preenche, a gente tem a leitura dos campos, né? Ó, diferente de um exemplo anterior, estou fazendo a leitura direta dos campos da variável, né? Olha como que está sendo feito um acesso. Quando é uma variável, uma estrutura normal, a gente acessava por ponto, né? Era ponto modelo, ponto potência motor. Agora, como é ponteiro, a forma de você acessar os campos utilizando um ponteiro é através daquele operador seta. Então a gente repara ali que, ó, dentro da função fget, que vai fazer a leitura da string, a gente tem ali, ó, car, o operador seta, que é um tracinho final do maior, car, seta e o campo que a gente quer fazer a leitura. Nesse caso, o campo modelo. 30 posições, né? E o arquivo de entrada, o stdin. Vamos lá, printf motor. Aqui está sendo utilizado o scanf. Scanf, %f. Então, car, seta, potência motor. Ano, scanf, %d, car, seta, ano, fabricação. Printf, número de portas, car, seta, num portas. Então, todas as leituras desse ponteiro, eu estou armazenando esses dados, na realidade, lá naquela variável, naquela estrutura fusca, né, que está sendo passado como parâmetro aqui, por referência. Então, um ponteiro tem essa utilidade, né? E outra coisa que a gente pode reparar, tanto que na função preenche como na função exhib, ó, reparem só que se não estivesse utilizando estrutura, a struct, como que ia ser a passagem de parâmetros? Ia ficando um negócio extenso, né? Ó, a função exhib ali, por exemplo, ia ter que passar como parâmetro ali o char modelo 30, vírgula o float potência motor, vírgula o int ano de fabricação, vírgula int num portas. Então, e aqui eu estou falando de 4 variáveis só, né? Mas se eu tivesse, sei lá, 10 variáveis, teria que passar 10 variáveis por parâmetro. Ia ficando um negócio extenso, né? Então,
Aí, aqui a gente pode analisar mais uma utilidade da struct, né? Você define a estrutura, ela facilita também na questão da passagem de parâmetro. Você vai passar uma estrutura com todas as variáveis dentro. Então já estamos facilitando também a passagem de parâmetro na função. Então é isso. Ó. Na função main, logo após o preenche, ele vai preencher todos os campos. E logo em seguida tem a função exhib, que vai exibir todos os valores que foram preenchidos dentro da função preenche. Então já temos aqui um programinha um pouco mais extenso. Então agora temos uma questão um pouco maior. Né? Veja só, voltemos ao problema do cadastro do carro. Então, primeiro, aquela questão que eu estava querendo fazer uma análise anteriormente. Vamos fazer essa análise novamente aqui. Vimos que o uso de estruturas facilita muito a vida do programador na manipulação dos dados. Imagine ter que declarar 4 cadastros para 4 carros diferentes. É uma situação. Então vejam só, se eu tivesse que declarar sem usar struct, ia ficar daquele jeito ali. Char modelo 1, 30, modelo 2, 30, modelo 3, 30, modelo 4, 30, ponto e vírgula. E assim as outras variáveis também, para potência, por ano de fabricação, por não portas. 4 variáveis para cada. Certo? E se eu tivesse 10 modelos? Daí seria modelo 5, modelo 6, modelo 7 e uma variável para cada modelo, sem usar struct. Ia acabar se tornando inviável. Né? Porque agora imagine, eu tenho na minha concessionária tenho 100 veículos. Vou declarar 100 variáveis para cada um. Não dá para pensar nisso. Então, o que a gente tem para organizar isso? Algo que a gente já estava utilizando com variáveis lá anteriormente, né? Que era a questão dos vetores. Então, um array de estruturas, um vetor de struct. Então, olha o que acontece. Utilizando a estrutura, aquela estrutura anterior, vamos analisar lá. Struct carro, dentro tem todas as variáveis. Né? Modelo, potência motor, fabricação, não portas. Então, a gente poderia definir ali, struct carro, C1, C2, C3, C4, para 4 carros, né, diferentes. Ou, para simplificar mais ainda, criar um vetor, né? O que é possível também com estruturas. Daquela forma, struct, carro, o nome da variável e quantas posições. Quantas variáveis daquele tipo eu quero. Né? Vou criar um vetor de estruturas. Então, preciso de 100 veículos. Struct carro C, 100 posições. Desse modo, cria-se um array de estruturas, né? Um vetor de struct, onde cada posição do array é uma estrutura do tipo carro. Então, em cada posição desse vetor struct carro, ele possui todos aqueles campos, né? Todas aquelas variáveis da struct que a gente declarou anteriormente. Certo? Então, vamos ver mais um exemplo aí. Aqui temos um exemplo de como trabalhar, né? Como trabalhar com um vetor de estruturas. Então, o exemplo praticamente tem todas as informações do exemplo anterior, né? O que muda aqui? O que muda é que foi criado dentro do main, né? Um vetor carros. Um vetor carros de 4 posições. Que é do tipo daquela estrutura struct carro.
E como a gente já viu quando estava trabalhando com variáveis, a gente precisa de um contador, por isso que foi declarado um int i ali, para poder caminhar nas posições do vetor, né? Então, um for i igual a 0, i menor que 4. Nesse exemplo aí vai ser feita a leitura de quatro carros. Uma mensagem ali, entra com os dados do carro. E está sendo chamada a função preenche. E vai ser passado um endereço de carros, da variável carros, na posição i. Isso é muito importante. Então, tem que usar o e comercial, porque a função preenche precisa de uma passagem por referência, né, para fazer alteração. E eu vou passar a posição que eu quero fazer a alteração, né, o preenchimento. Então, o endereço de carros na posição i. A primeira vez eu vou estar passando o quê? Vai estar sendo passado carros na posição 0. Então vai preencher a posição 0 do vetor. Na segunda vez vai estar preenchendo carros na posição 1. Depois 2, depois 3. Então vai acabar preenchendo 4, né? 4 posições aí. Daí temos ali, logo em seguida, um outro for, i igual a 0, i menor que 4. Né? Vai mostrar 4 posições, 0, 1, 2, 3. Vai exibir os campos do vetor carros. Certo? A gente vê que as facilidades, né? Então temos a facilidade de manter todos os dados dentro de uma estrutura. Podemos criar uma variável ou criar um vetor de variáveis, né? Um vetor de estrutura. E a forma de manipulação é a mesma de como se estivesse manipulando um dado normal, né? E a questão da facilidade da passagem de parâmetro, né? Então fica bem simplificado, né? Passar todos os valores de uma estrutura por parâmetro, né? Utilizando o nome da estrutura, né? E declarando uma variável dessa estrutura, né? Algumas considerações aqui, né? Então, depois do símbolo de fecha-chaves da estrutura, é necessário colocar um ponto e vírgula. É aquilo que eu falei. Declarou a struct, né, o nome da estrutura. Dentro do abre fecha-chaves vai todos os campos que eu quero e tem que encerrar por um ponto e vírgula. Não pode esquecer isso. Cada campo variável da estrutura pode ser acessado usando o operador ponto. Então, se for uma struct normal, operador ponto. Então, lembrando aqui também que se for um ponteiro, daí o operador seta para acessar os campos. Por ser um tipo definido pelo programador, usa-se a palavra struct antes do tipo da nova variável declarada, né? Ou usa a palavra struct e o nome da estrutura, né? Ou como a gente viu, também tem a questão do typedef, né? Typedef que vai definir um alias, né? Um apelido para struct nome. E a declaração de um array, de um vetor, né? Um array de struct, um array de estruturas, é similar à declaração de um array de um tipo básico. Ou seja, da mesma forma que você declara um vetor de inteiros, um vetor de caracteres, é a forma que você vai definir um vetor de estrutura. O tipo de dados é o nome da struct, né? E o nome da variável e a quantidade de posições. E a forma de manipular é a mesma, através dos índices, né? Então, sendo assim, aqui eu encerro a aula de estrutura, de struct, né? Lembrando que
Qualquer dúvida pode ser enviado para o meu e-mail. E a próxima aula pretendo falar sobre como trabalhar, como gravar essas estruturas dentro de um arquivo. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.